Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos agora na semana 17 do ano, aulas 33 e 34, começando hoje, dia 2 de julho. Hoje a gente vai falar sobre circuitos elétricos, especialmente sobre a associação de resistores. Tá? Nas semanas passadas a gente tem trabalhado com circuitos elétricos, mas com circuitos simples. Hoje a gente vai olhar para circuitos um pouco mais elaborados. Tá? Bom, o que a gente tem estudado? Os componentes básicos dos circuitos elétricos, então uma fonte, um consumidor de energia, interruptores, condutores, etc. Né? Diferença entre condutores e isolantes, materiais bons condutores e materiais bons isolantes, simbologia adequada, então como representar uma fonte, uma lâmpada, um interruptor, a aplicação das equações básicas, né, da primeira lei de Ohm, também o cálculo de potência e energia, os medidores de corrente e de tensão, o amperímetro e o voltímetro, além de dispositivos de segurança, fusíveis e disjuntores. Esses foram os principais assuntos das aulas passadas. Né? O que a gente vai olhar para hoje? Circuitos mais complexos. Tá? E como trabalhar com associação de resistências, ou seja, quando você tem várias resistências, vários aparelhos consumindo energia, como que eles podem ser associados, como que eles podem ser ligados no circuito. Basicamente, né, essa aula é introdutória, basicamente eles podem ser ligados em série ou em paralelo. São os princípios dos circuitos mais simples possíveis. Tá? Então esses são os assuntos. Bom, vamos lá então para a associação de resistências. Primeiro é bom lembrar que é quase impossível existir um circuito elétrico com apenas um aparelho. Né? A gente fez exercícios até agora com apenas um aparelho, tirando a atividade 3, que foi um desafio, né, para vocês pensarem num cômodo da casa com 3, 4, 5 aparelhos. Mas tirando esse desafio, agora a gente vai ver a maneira correta de ligar vários aparelhos num mesmo circuito. Tá? Tem diversas formas de inserir essas resistências. Né? Eu estou chamando de resistência aqui qualquer aparelho elétrico. Tá? Se você pegar uma televisão, ela oferece uma resistência para o circuito. Se pegar um rádio, também tem uma resistência. Então eu estou chamando tudo de resistências. Tá? São aparelhos que consomem energia em um circuito elétrico. No geral, o que a gente tem com esses aparelhos? Principalmente com as resistências. Né? Eles têm a função de controlar a corrente elétrica. Qual a intensidade, para onde que vai, qual o caminho, né? Onde que interrompe, onde que continua, ampliar a corrente elétrica, enfim. Então, em geral, esses aparelhos eletrônicos que a gente tem, eles têm a função de controlar a corrente. Para onde vão as cargas que vêm dos condutores da rede elétrica. Né? E aí a gente vai olhar para essas 4 variáveis que a gente já vem trabalhando também nesses meses. Tensão, corrente, resistência e potência dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Tudo bem? Então esse é um quadro geral. Vamos ver como associar vários componentes que resistem à passagem da corrente, de forma que a gente consiga entender para onde está indo quantas cargas, qual a tensão que está sendo utilizada por cada componente, enfim. Tá? Vamos lá. Primeiro, associação em série. Serão 3 associações, tá? Em série, em paralelo e as duas misturadas. Então, primeiro, em série. A gente diz que um circuito ou um pedaço dele está em série quando as resistências, né, os aparelhos, estão ligados de forma que a corrente elétrica não se divide enquanto flui por elas, né, pelas resistências. Então percebam, um pedaço do circuito ou o circuito inteiro vai estar em série se a corrente elétrica não se divide enquanto passa por esses materiais. Tá? Então, por exemplo, esse circuito aqui embaixo tem uma fonte que tem uma tensão U, e a corrente que passa por essa fonte, perceba, a corrente elétrica que passa por aqui, ela vem por esse condutor, ela passa pela resistência 1, pelo aparelho 1, continua, passa pela resistência 2, passa pela resistência 3, retorna para a fonte. Só tem esse caminho para ela seguir, perceba? Não tem como a corrente se dividir. Lembra que corrente elétrica é quantidade de cargas por tempo, né? Quantos coulombs de cargas estão passando por segundo, por minuto, enfim. Se aqui embaixo, na fonte, passou 10 cargas por segundo,
essas 10 cargas por segundo também vão passar na resistência 1, essas 10 cargas por segundo também vão passar na 2 e na 3 e vão voltar aqui. Não tem uma divisão, não tem para onde as cargas irem, né? Se dividirem, enfim. Então a gente fala, esse circuito está em série, porque é uma série de aparelhos ligados em continuidade, de tal forma que a corrente elétrica permanece a mesma, passando por todos. A quantidade de cargas que passou na primeira é a mesma quantidade de cargas que passou na segunda e na terceira. É como se a gente tivesse um monte de pessoas, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Imagina que você tem lá 40 pessoas numa sala de aula e tem que passar por uma porta. Só que todas as pessoas só têm esse caminho para seguir. Então todas as pessoas têm que passar por essa porta. Depois que todas passaram por essa porta, tem outra porta. Todas vão ter que passar por essa outra porta e depois tem outra, enfim. Então as 40 pessoas têm que passar pela primeira porta, depois tem que passar pela segunda porta, depois tem que passar pela terceira porta. Tá? Dá para fazer uma analogia assim, né? Imagina que você tivesse a entrada da sala de aula, a gente geralmente só tem uma porta, né? Mas se você tivesse uma porta e passa mais um corredor, tem outra porta, mais um corredor, tem outra porta, e todo mundo tem que passar pelas 3 portas para continuar fluindo o movimento das pessoas, né? No caso aqui das cargas. Tá? Uma outra forma de representar um circuito em série, perceba que é a mesma coisa, tá? Exatamente o mesmo circuito, só está desenhado de outra forma. Imagina que os fios são todos flexíveis, enfim, eu posso dobrar os fios para um lado para o outro, né? Mas é exatamente o mesmo circuito. Tem uma fonte aqui com uma tensão aqui representada por E, de eletromotriz, mas é a mesma coisa. E a corrente que passa aqui por esse pedaço do circuito é a mesma corrente que vai passar no 1, no 2 e no 3, é a mesma corrente que volta aqui para a fonte e continua circulando. Tá? Então a corrente elétrica é uma só, passando em todos os lugares. Outra forma, pode parecer um pouco mais feio esse circuito, né? Mais complexo, mas reparem que é um processo semelhante. Você tem uma fonte aqui com os valores, né? Você tem uma fonte de 35 volts, e aí essa fonte permite que passe uma corrente aqui, e essa corrente I vai passar pela resistência de 15 ohms, vai passar pela resistência de 10 ohms, pela de 25. Perceba que não tem como se dividir para outro caminho. Vai passar por outra de 25 ohms, depois vai passar por outra de 10 e por outra de 25 e retorna para a fonte e recomeça o circuito, né? Então aqui não tem como a corrente elétrica se dividir entre essas resistências, então é um circuito em série, tá? Esse aqui com 6 aparelhos, né? Tudo bem? Então essa é a definição de circuitos em série, de associação de resistências em série. Para quem quiser explorar melhor, eu deixei um link lá no Moodle desse simulador lá do FET, que é um simulador de um laboratório de construção de circuitos, que dá para a gente representar, por exemplo, aqui, ó, colocar uma bateria. Depois vocês coloquem lá no... Quem quiser explorar esse... A gente já tem trabalhado com isso nos atendimentos, né? Quem tem frequentado os atendimentos já conhece bem esse programa aqui. Quem não tem frequentado, dá uma procurada lá no Moodle, eu deixei o link. Então eu posso colocar uma bateria aqui, posso mudar para simbologia, por exemplo, né, aqui o símbolo de bateria, ou posso deixar com o desenho de uma pilha aqui Duracell, né? Eu também posso clicar nela e mudar o valor. Aqui está com 9 volts, eu poderia mudar para outra voltagem, né? Mas enfim, eu não vou gastar muito tempo aqui. Eu posso pegar os fios e ir ligando uma resistência. Vou até usar a lâmpada aqui, ó. A lâmpada também é uma resistência, né? Posso ligar uma lâmpada aqui, aí pego mais um pedaço de fio, ligo outra lâmpada aqui, pego mais um pedaço de fio. Então estou ligando em série. Perceba que a corrente só vai ter um caminho para circular, né? Não vai ter outro caminho. Estou ligando todas as lâmpadas em série aqui. E aí vou voltar agora para a bateria. Só para dar um charme aqui eu vou colocar um interruptor. Tá? Então aqui um interruptor para ligar e desligar o circuito. Enfim, e voltar aqui para minha bateria. Então se eu ligo esse circuito agora, ó, começa a passar a corrente, começa a circular a corrente. As lâmpadas estão acesas, né? São lâmpadas iguais. Se eu quiser eu posso mudar aqui cada lâmpada. Essa daqui está com 10 ohms, essa outra também está com 10, essa outra também está com 10 ohms. Eu posso mudar isso se quiser e explorar melhor o circuito, né? Mudar a tensão. Dá para a gente simular bastante coisa aqui, tá? Inclusive eu posso pegar o voltímetro e medir quanto de tensão tem, por exemplo, aqui, ó,
quanto de tensão tem nessa lâmpada. Vamos ver, ó. Tá com 3 volts negativo. Negativo porque eu coloquei no inverso aqui do vermelho e do preto, né? Se eu trocar aqui, bom, ficou com 3 volts essa fonte. Lembra que a bateria está dando 9 volts, né? E essa lâmpada está usando 3 volts. Então dá para explorar bem esse circuito aqui nesse simulador, tá? Enfim. E aí vamos ver então o que ocorre com a corrente, com a tensão, com a potência, com a resistência num circuito em série, né? Então esse circuito em série, ele tem aqui, ó, uma tensão U. Então você ligou uma bateria aqui nas duas extremidades A e B, tá? Então você ligou uma bateria do lado A e uma bateria do lado B, parecido com isso que eu fiz aqui. Você tem 3 resistências em série. Deixa eu tirar esse voltímetro daqui. Você tem 3 resistências em série e uma bateria está ligada de um lado na primeira resistência e do outro lado da bateria no final da última resistência. Então é exatamente isso aqui, tá? Você tem uma tensão de uma bateria ligada no lado A da primeira resistência e no lado B final da última resistência. E a corrente vai ter que circular por aqui, onde está escrito aqui I1, I2 e 3, né? A corrente que passa na resistência 1, corrente que passa na resistência 2 e corrente que passa na resistência 3. Bom, o que a gente pode perceber num circuito em série desse tipo? Primeiro, o que eu já disse, que a corrente que passa na resistência 1 é igual à corrente que passa na resistência 2, é igual à que passa na 3 e é igual à corrente total. Tá? Porque a corrente que passa aqui na fonte é a mesma que vai circular aqui, que é a quantidade de cargas por segundo, né? Então a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto do circuito. Agora, e a tensão? Lembra que tensão é diferença de potencial. Então se eu tenho uma tensão aqui, por exemplo, de 9 volts, então eu tenho um potencial de mais 9 aqui e um potencial de 0 aqui. E a diferença entre A e B dá 9 volts, por exemplo. Mais 9 e 0. Então a diferença dá 9. Para essa diferença estar funcionando no circuito de 9 até 0 aqui, dando um total de 9 volts, ela tem que ser parte utilizada na primeira resistência, parte na segunda, parte na terceira. Então o que ocorre é que a diferença de potencial total, a tensão total desse circuito, vai ser a soma da tensão que foi utilizada para 1 funcionar, a tensão que foi utilizada para 2 funcionar e a tensão utilizada para a resistência 3 funcionar. Tá? Por isso que aqui, quando a gente ligou o circuito, a bateria estava com 9 volts, aqui, 9 volts, tá negativo porque eu liguei ao contrário de novo, e cada lâmpada aqui vai estar com 3 volts, então uma está usando 3 volts, reparem, se eu coloco na outra também vai estar com uma queda de tensão de 3 volts, e a última também com uma queda de tensão de 3 volts. Então dá 3 mais 3 mais 3, dá os 9 volts do começo até o fim do circuito. Tá? Ficou 3, 3, 3 porque as 3 lâmpadas são iguais. Essa aqui tem 10 ohms, essa tem 10 ohms e essa tem 10 ohms. Se uma tivesse mais resistência, provavelmente ela consumiria mais tensão da fonte, né? Consumiria mais energia, enfim. Então, para um circuito em série, a corrente é a mesma em qualquer ponto daquele pedaço do circuito, mas a tensão não. A tensão total é a soma das quedas de tensão em cada resistência. Tá? Então essa é a diferença de um para outro. Então, como na primeira lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente, então eu posso fazer o seguinte trabalho para entender como que fica a resistência total no circuito. Ó, tensão é resistência vezes corrente. Se eu olhar para essa equação aqui, a tensão total é resistência total vezes corrente total, que é o I. A tensão na resistência 1 é a resistência 1 vezes a corrente que passa na resistência 1. A tensão na resistência 2 é R2 vezes I2. Tensão na resistência 3 é R3 vezes I3. Como a corrente total é a mesma que a corrente que passa no 1, no 2 e no 3, eu posso trocar aqui I1, I2 e I3 por I, porque é tudo igual. Então R total vezes I é igual a R1 vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I. Perceba que eu tenho I em todos os membros da equação. Então eu posso colocar em evidência, aqui no lado direito,
E aí eu tenho I de um lado multiplicando R total, I do outro lado multiplicando a soma das resistências. Eu posso cortar os dois lados aqui, e eu tenho que a resistência total de um circuito em série é a soma das resistências presentes naquele circuito, ou naquele trecho do circuito. Tá? Então aqui a gente conseguiu entender como funciona a corrente num circuito em série, como funciona a tensão num circuito em série, e como funciona a resistência num circuito em série. Se eu quiser olhar para a potência, aí eu preciso olhar para a potência da resistência 1. Aí tem aquelas várias equações, R vezes I quadrado, ou U quadrado sobre R, ou I vezes U. Tá? Mas o mais importante é aqui, entender o I, o U e o R. Tudo bem? Então a resistência total num circuito em série, basta somar as resistências individuais. Ok? Uma coisa, tem lugares que trabalham com o termo resistência total, mas o mais adequado é usar o termo resistência equivalente. Então a resistência equivalente desse circuito é a soma das resistências individuais. Tá? Então se vocês virem em algum lugar resistência equivalente, é o mesmo que eu estou chamando de resistência total. Tá? Beleza, vamos para a associação em paralelo então.